Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal A Lente da Riqueza. Eu sou o Ivan e estou aqui para te guiar por uma jornada que vai além dos números, além das estratégias e toca o ponto mais poderoso e mais perigoso do jogo: a mente programada. Aqui, a gente não repete frases prontas. A gente questiona as regras que todo mundo segue, sem nem perceber que elas existem. Hoje, você vai entender por que tanta gente trabalha tanto e continua no mesmo lugar. O problema não está no esforço, está na programação invisível que molda suas escolhas, antes mesmo que você perceba que está escolhendo. Regras silenciosas, frases repetidas, crenças herdadas, tudo isso forma o sistema que controla o jogo. Mas aqui vai uma verdade desconfortável. Quem acredita estar no controle, geralmente só está reagindo. Respira fundo agora. E prepare-se para enxergar o que sempre esteve ao seu redor, mas nunca foi questionado. Talvez o que te prende não seja a falta de conhecimento, mas a confiança cega nas regras erradas. Preparado para romper com o que te limita? Então, vamos juntos! Você já parou para pensar por que tanta gente trabalha duro, segue as regras e mesmo assim termina a vida no mesmo ponto onde começou? O problema não está no esforço, está nas regras invisíveis do sistema. Regras que ninguém te contou, mas que controlam quase tudo o que você faz com o seu dinheiro. Pensa num jogo de tabuleiro. Algumas regras estão escritas na caixa, mas as mais perigosas não estão em lugar nenhum. Você só percebe quando já está perdendo. É assim que funciona o jogo moderno da vida financeira. Você acorda cedo, trabalha, paga contas e sonha com o fim de semana. E repete isso por anos. Até perceber que não está jogando para vencer. Está só sobrevivendo dentro de um modelo mental que foi plantado em você. A isso a gente chama de programação social. Ela não vem de livros. Vem de frases soltas, que você escuta desde criança. Dinheiro não traz felicidade. Evite riscos. Estuda para conseguir um bom emprego. Rico é quem tem sorte. Essas frases parecem inofensivas, mas funcionam como linhas de código na sua mente, travando decisões, matando ambições, sabotando sua liberdade. Você segue o script achando que está sendo responsável, mas na real, está só cumprindo uma agenda feita para manter a maioria dependente. Brad Clones explica no livro A Mente Acima do Dinheiro. As decisões financeiras são guiadas mais pela emoção do que pela lógica, e são aprendidas com base nas experiências familiares, não no conhecimento técnico. Ou seja, você não gasta porque quer, gasta porque está reagindo a um medo, a uma dor, a um padrão, que começou antes mesmo de você saber o que era dinheiro. Vamos a exemplos? Você evita investir porque ouviu que isso é só para quem já tem muito. Compra para aliviar a ansiedade, mas chama isso de merecimento. Trava só de falar em finanças porque te ensinaram que dinheiro é coisa de ganancioso. Essas ideias parecem suas, mas foram instaladas. E o mais perigoso, você mesmo começa a defendê-las. Não quero pensar em dinheiro, isso me estressa. Cada um tem sua realidade, nem adianta tentar. Prefiro não arriscar. O pouco que tenho já tá bom. Essas coisas de investimento não são para mim. Parece prudência, mas é medo, disfarçado de sabedoria. O sistema quer que você pense assim. Quer você quieto, previsível, controlável. Como alerta Brené Brown, a vergonha é a voz que diz quem você pensa que é. Ela é um dos maiores bloqueios da realização. A vergonha de tentar, de falhar, de romper padrões. Ela te mantém obedecendo regras que não são suas, mas que você aceita como se fossem. Quem ganha quando você tem medo de investir? Quem lucra quando você troca a liberdade por status? Quem se beneficia quando você consome? A resposta não é você, é o sistema. É quem entendeu as regras e agora lucra com quem ainda está no automático. George Clason já dizia: não confie seus ouvidos a quem não compreende o ouro. Em outras palavras, pare de ouvir conselhos de quem nunca venceu no jogo que você quer dominar. Você não precisa chutar o balde, mas precisa começar a questionar. Essa regra que sigo é minha ou me ensinaram? Esse medo de perder é real ou me programaram para isso? Essa ideia de não é para mim
Vem da lógica ou da emoção? Cada pergunta dessas é uma lâmpada acendendo. E quanto mais você enxerga, menos aceita andar no escuro. Escolha uma regra financeira que você aprendeu e desafia. Exemplo: se te disseram que guardar dinheiro só funciona para quem ganha muito, guarde R$ 1 por dia. Não pelo valor, mas pelo gesto de quebrar a crença. Se te disseram que investir é arriscado, estude, veja com seus próprios olhos. Se te disseram para não falar sobre dinheiro, abra uma conversa com alguém de confiança. Isso já muda o jogo. Você pode continuar seguindo regras invisíveis ou começar a escrever as suas, porque a liberdade não começa com dinheiro, começa com clareza. Quem vê as regras, escolhe quais seguir e quais vai quebrar. Agora que você viu como o sistema opera, se prepare, porque no próximo episódio a gente vai direto nas crenças herdadas, aquelas que sabotam sua liberdade por dentro, antes que elas destruam tudo o que você ainda nem construiu. Sabe aquela sensação de fazer tudo certo? Estudar, trabalhar, economizar, e ainda assim parecer que a vida financeira simplesmente não anda? Pois é, hoje o papo é exatamente sobre isso. E olha, tem uma ideia que sacode a cabeça. E se existirem regras ocultas? Tipo, um jogo de tabuleiro que você entra sem saber direito como se joga. Imagina, você tá lá, jogando sério, se esforçando, mas as peças simplesmente não andam. E aí você se pergunta, será que o problema tá mesmo em mim? Ou será que eu só não entendi as regras invisíveis do jogo? Esse é o ponto. Existe uma programação social invisível, um conjunto de crenças que a gente absorve sem perceber. Crenças como dinheiro não traz felicidade, ou melhor garantir um emprego seguro do que arriscar. Parece conselho inofensivo, né? Mas na real, funciona como um roteiro silencioso, que a gente segue sem nem questionar. E mais, nossas decisões financeiras são muito menos lógicas do que a gente pensa. Elas são emocionais, baseadas em experiências antigas, muitas vezes da infância, da família. Por isso tanta gente evita investir, ou gasta demais quando está estressado, ou repete aquele velho ciclo de escassez, sem nem saber o porquê. E tem mais. O vídeo fala de autossabotagem, aquelas frases internas que bloqueiam a gente, tipo, isso não é pra mim, ou não posso arriscar o pouco que tenho. E por trás disso, muitas vezes está a vergonha, aquela voz interna da Brené Brown. Quem você pensa que é para querer mais? E aí vem a pergunta forte. Quem se beneficia com esse medo todo? Com essa maioria travada no automático financeiro? A análise sugere, esse sistema favorece quem entende essas regras não ditas e joga com elas, enquanto a maioria joga vendado. Mas existe uma saída? Existe sim, e não tem nada a ver com fórmula mágica. É um convite para começar a se perguntar: essa crença que eu tenho sobre dinheiro é minha mesmo? Ou é só algo que me ensinaram e eu nunca parei para questionar? E aí entra a prática. Guardar R$ 1 por dia. Estudar um investimento simples. Conversar com alguém sobre dinheiro sem tabu. São pequenos gestos, mas têm um valor simbólico enorme. São como atos de rebeldia contra aquela programação invisível que limita a gente. Talvez a virada financeira não comece com mais dinheiro entrando, mas sim com mais consciência. Consciência para enxergar e questionar as regras invisíveis que estavam no controle até agora. E para fechar, fica a pergunta final. Qual regra invisível pode estar guiando suas escolhas financeiras hoje sem que você perceba? Se você chegou até aqui, é porque começou a enxergar algo que a maioria ainda ignora. Você percebeu que nem sempre o que você pensa é realmente seu. E que muitas das suas escolhas foram moldadas por vozes invisíveis. Vozes que não querem a sua liberdade, mas a sua repetição. Mas agora, algo mudou. Você já não anda mais no escuro. A partir do momento em que você questiona, você começa a se libertar. E no próximo episódio, a gente vai entrar na origem mais profunda de tudo isso. As crenças herdadas. Você vai entender como experiências do passado, frases da infância e medos antigos ainda dirigem sua relação com o dinheiro, mesmo sem você perceber. Vamos falar sobre como o verdadeiro inimigo não está fora,
mas dentro, escondido na programação que sabota suas decisões antes mesmo que elas nasçam. Clique no próximo episódio. O link está aqui abaixo na descrição. E continue comigo nessa jornada, porque quem começa a abrir os olhos descobre que a maior prisão nunca foi o sistema, foi a própria mente.